Eu tô doido para falar agora do caso do Marcola do Lula, que eu já analisei bastante ontem. Aliás, produção, sabe aquela imagem que eu mandei por último do Lula com o Marcola? Que, aliás, foi a imagem que ficou de thumb, né, a capa do vídeo na íntegra do programa de ontem, que fica sempre disponível na aba ao vivo aqui do meu canal. Pode colocar na tela, só para o pessoal ver. O Lula com o Marcola. Esse aí, que não é o Marcola daquela facção, é o Marcola que foi chefe de gabinete do Lula. Esse aí que é o Marcola, né? Isso é uma foto antiga deles, mas olha a proximidade. E olha como o Marcola mostra as coisas para o Lula. Essa foto é muito emblemática do desempenho dele. Ele é aquele que marca os compromissos da agenda do Lula, que leva o celular que o Lula diz não ter para o ouvido do Lula quando alguém precisa falar com ele e ele quer atender. Então, só para vocês associarem o nome à pessoa. Então, falei muito a respeito desse caso ontem, só que o que saiu de novo? Saiu, em primeiro lugar, o valor do alegado empréstimo, alegado por ele, Marcola, que a Roberta Lussinger, que é aquela amiga do Lulinha, filho do Lula, e lobista, que buscava abertura nos ministérios do governo Lula para que os clientes dela, que são empresas interessadas em obter contratos públicos, conseguissem esses contratos. A Roberta Lussinger pagou o Marcola. Aí o Marcola alega que foi empréstimo. A gente já vai ver que tem novas revelações dizendo que, olha, não foi empréstimo não, foi pagamento de despesa pessoal. Informações aqui no sentido de relatos. Aliás, eu vou fazer muitas distinções de nuances ao longo desse programa e da cobertura eleitoral. O programa Análise dos Fatos é para isso. Então vamos ver a matéria que a Maria Cristina Fernandes publicou no jornal Valor Econômico. Pode colocar o primeiro print aí na tela. E eu vou fazendo os esclarecimentos relevantes sobre esse caso muito importante e sensível, porque é um escândalo do INSS resvalando, respingando, atingindo, na verdade, diretamente, o gabinete presidencial. Então, o título da matéria é uma frase que o Lula teria dito. Não temos vídeo nem gravação. Não pode mais ficar aqui. A reação de Lula ao saber que Marcola recebeu dinheiro de lobista. Por que eu digo que não temos vídeo nem gravação? Porque a Maria Cristina Fernandes é uma ótima jornalista, não estou questionando aqui a competência dela. Só que muitas coisas que, vamos dizer assim, são obtidas em termos de declaração feita nos bastidores, obtida por repórteres, elas vêm de relatos de aliado daquela pessoa que deu a declaração. Então, você tem aliados do Lula que dizem que ele disse isso porque são justamente aquelas pessoas que estavam perto no momento em que ele disse algo que é delicado, é sensível para aquele grupo político. E essas pessoas, o que acontece com frequência, isso eu posso dizer, essas pessoas plantam narrativas na imprensa que são narrativas de interesse do Lula. Então, como eu apontei no programa de ontem, o Lula tem interesse em se descolar do Marcola nesse momento. E ele tem interesse de posar como quem, a partir do momento que soube qualquer coisa, tomou as providências corretas e buscou afastar o Marcola. Então não pode mais ficar aqui. Veja que é uma frase perfeita para o aliado do Lula dizer que ele disse. Porque aí você causa uma percepção de, não, veja bem, o Lula quando soube, ele afastou. Porque o que o Lula obviamente não quer é que se entenda que o Marcola estava recebendo dinheiro por ele, estava recebendo dinheiro com consentimento dele, com o aval dele. Então, está tentando esse grupo político afastar essa percepção. Mas, bom, a repórter apurou, ela publicou isso aí, cada um faz o seu juízo. Mas eu quero chamar a atenção para os outros elementos. Vamos para o próximo print. Foi durante os 580 dias em que Lula ficou preso em Curitiba que Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, aproximou-se de Fábio Luiz da Silva, filho do presidente. Então, foi durante o período que o Lula esteve preso que o Marcola se aproximou do Lulinha, que é 11 anos mais velho do que o Marcola, tá aí chamado braço direito do pai, que é o Marcola, e de sua mulher, Renata, mulher do Marcola, ela o mais próximo da família, com a lobista Roberta Lussinger. 11 anos... Filho do presidente... Não, perdão. A Renata é mulher do Lulinha, né? Ela o mais próximo da família com a Roberta Lussinger. Foi por meio do casal que Marcola, como é chamado, conheceu a lobista. Então, por meio do casal, que é o casal Lulinha e Renata, que o Marcola, então chefe de gabinete do Lula,
ex-chefe de gabinete, né, conheceu a lobista, porque na época o Lula não estava no poder, o Lula estava preso. Próximo print. Aí, na verdade, entre um print e outro aí, a matéria falou, bom, foi daí que nasceu a relação e tal, e explicou um pouco. Eu pulei essa parte para mostrar o seguinte. A mesma discrição, a qualidade de quem é discreto, com que maneja os contatos de um presidente da República, ou seja, com que o Marcola maneja os contatos do Lula, que não usa celular, e o distingue do chefe do PCC, que tem esse mesmo apelido, Marcola, não foi capaz de manter a guarda contra a envolvente lobista. A Maria Cristina Fernandes é um pouco cronista, né? Ela é uma analista que dá essa pitada aí de, vamos dizer assim, relato romanceado sobre aquilo que acontece nos bastidores. Romanceado no bom sentido aqui. No relato que fez a integrante da campanha lulista, ela lhe ofereceu ajuda, sempre recusada. Então, ela, Roberta Lussinger, ofereceu ajuda ao Marcola. Olha só como a lobista quer envolver o sujeito que garante a ela acesso ao governo. Sempre recusada, até que cedeu. Marcola cedeu, aceitando que Roberta pagasse contas que lhe apresentava. Nunca recebeu o dinheiro dela, mas lhe passava por WhatsApp os pagamentos que precisava que fossem feitos. Hoje em dia, deixa na tela, professor. Hoje em dia, não precisa receber o dinheiro vivo, né? Você manda um link, você manda um número, você manda qualquer informação ali virtual que a pessoa paga diretamente as despesas para você de modo virtual. Antes que divulgasse a soma de R$249 mil na noite dessa terça, logo depois do programa de ontem, aqui do Análise dos Fatos, a campanha do PT já tinha ciência desse valor. Repare, o PT já sabia antes que o Marcola tinha recebido R$249 mil da Roberta, amiga do Lulinha. Próximo print. A reação de Lula. Quando o sigilo do celular de Roberta foi quebrado, Marcola foi informado que suas mensagens estavam lá. Repare, né? O Marcola, chefe de gabinete do Lula, o Lula, presidente do governo que indicou o diretor-geral da PF, e aí se quebra o sigilo do celular da Roberta e o Marcola fica sabendo que as mensagens estavam lá. Quem contou para ele? A Roberta talvez tenha dito para ele que, olha, não tinha apagado as mensagens continuavam lá, agora a Polícia Federal vai ver, tipo, avisa aí. Depois a gente vai olhar aqui o que a Roberta Lussinger publicava na sua rede social para mostrar qual é o viés político dela. Mas isso é bastante plausível que tenha acontecido. A reportagem não informa exatamente quem contou para o Marcola. Se foi alguém da PF, se foi alguém informado pela PF de dentro do governo, se foi a própria Roberta. Bom, claro que ele sabia que mandou mensagens para aquele celular, mas ele não sabia se essas mensagens podiam ser acessadas ou não. Abateu-se, o Marcola continua a matéria, e de tão envergonhado custou a contar para o presidente. Ao fazê-lo, Lula chamou dirigentes de sua campanha e pediu que o levassem. Marcola não pode mais ficar aqui. Então essa teria sido a frase do Lula que gerou o título da matéria. Só então o ex-chefe de gabinete devolveu os valores recebidos a Roberta. Exonerado, foi substituído por Oswaldo Malatesta, seu adjunto. Deixa isso aí na tela. Olha o relato, tá? Isso é o que a repórter apurou, ela está divulgando. Mas eu tenho um pouquinho de desconfiança, não em relação à repórter, em relação a determinadas fontes, aos aliados do Lula, sobre os motivos que levaram cada um a fazer cada coisa, como cada um se portou, etc. Então, olha, custou a contar para o presidente, estava envergonhado, e aí o Lula disse, não pode mais ficar aqui, quer dizer, como se chegasse assim dando o exemplo, etc. Eu desconfio um pouquinho desse relato aí, porém é o que está sendo publicado. E aí, agora é que ele foi descoberto. Repare no método petista, no método lulista, né, para ser mais amplo aqui, porque não necessariamente Marcola é do PT. Só depois que aquela relação absolutamente imprópria, inadequada, imoral e eventualmente a depender do que se descubra no processo criminoso, só depois que aquilo gera um desgaste,
Aquilo abre um flanco para a investigação e para o desgaste do próprio político, que é chefe dele, é que se paga o valor, é que se quita o alegado empréstimo, ou que se compensa o pagamento de despesas pessoais. É só depois da porta arrombada, é só depois que tudo é revelado. Bom, aí foi exonerado do cargo 2 semanas atrás, de chefe do gabinete. A gente não está falando dele ser afastado da campanha ainda. A gente está falando que, olha, 2 semanas atrás, pelo menos é o que eu entendi da matéria, ele sabia que isso viria à tona, porque estava no celular, a qualquer momento podia ser vazado ou aparecer na investigação. E aí foi afastado do gabinete sem que ninguém do PT, do Lulinha, tenha trazido a público o motivo verdadeiro pelo qual ele teria sido afastado, verdadeiro pelo menos de acordo com esse relato aí. Próximo print. De acordo com o mesmo relato, repare que é um relato, a única contrapartida a esses depósitos foi a ponte para o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, hoje chefe do gabinete adjunto de gestão interna do gabinete de Lula, Swedenberger Barbosa. Repara tudo, mantém na tela. A única contrapartida, né? Fica parecendo que é uma coisa pequenininha. Ah, só teve uma contrapartida. Não, peraí. Se ele teve despesas pessoais pagas para abrir as portas do governo, para intermediar uma relação com o ministério, para atender determinada empresa, se quer dizer, a condição dele de ocupar um cargo na administração pública foi utilizada para que ele recebesse dinheiro e oferecesse um acesso privilegiado, bom, você já tem um problema penal aí. Isso não pode ser naturalizado, não pode ser acobertado. Se isso aconteceu dessa maneira como está sendo relatado, ele precisa ser responsabilizado e punido. E aí continua, um dirigente da campanha que esteve recentemente com Berger, como é chamado, e diz ter ouvido dele que, a despeito das gestões de Roberta, nenhum contrato foi firmado na saúde com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Bom, então, o que o ministro disse para uma pessoa, né, e essa outra está contando isso, é que, olha, não teve nenhum contrato firmado aqui com o careca do INSS. Bom, o careca do INSS era uma das pessoas para as quais a lobista atuava. Ela atuava para várias outras empresas. Então vamos ver um pouco mais sobre essa história. Próximo print. A campanha do Lula não esperava que a notícia viesse à tona neste momento. A possibilidade de Marcola vir a ser afastado da campanha não está descartada. Essa matéria foi publicada já há muitas horas. E depois dela, como a gente vai ver até em print, o Marcola se afastou da campanha. Foi noticiado que ele teve essa iniciativa, mas é óbvio que isso foi conversado, inclusive pelos marqueteiros do Lula. Olha, não dá para manter o cara aí, vai gerar um desgaste e tal, melhor afastar. Não quer dizer que ele não vai participar eventualmente da articulação, que ele não vai fornecer algum tipo de ajuda, mas oficialmente já está fora da campanha. A insegurança continua o valor em relação à condução dos inquéritos que investigam o filho do presidente e estão em mãos do ministro André Mendonça é gigantesca. Olha só o medo que a relatoria do Mendonça sobre o caso do Lulinha gera no lulismo. A insegurança é gigantesca, mas a titularidade do terceiro inquérito pelo ministro Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula, equilibra em parte as apreensões. O advogado de Fábio é o Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, que é aquele do Prerrogativas, que atacava a Lava Jato, e hoje é advogado do Lulinha, né? Verbalizou essa tranquilidade que a relatoria do Flávio Dino dá. Recebemos com absoluta tranquilidade a instauração de mais um inquérito, temos confiança plena na condução serena e equilibrada do ministro Flávio Dino. Fecha aspas. É um aliado deles. O Flávio Dino era ministro da Justiça e Segurança Pública desse governo que tem integrantes do Prerrogativas. O mesmo grupo liderado pelo Marco Aurélio de Carvalho, advogado do Lulinha, todo mundo junto e misturado. E aqui eu tenho que fazer uma análise muito rápida. A gente precisa ficar de olho para ver se o Flávio Dino, porque na terceira tentativa de tirar alguma coisa da investigação do Lulinha das mãos do André Mendonça, o pessoal conseguiu. O caso foi sorteado para o Flávio Dino, ficou com ele e ele abriu. Me parece que foi sorteio, né? Estou dizendo de cabeça, mas o Flávio Dino abriu um terceiro inquérito para investigar o caso do Lulinha e abriu um quarto para investigar vazamento. E a gente tem que ficar de olho se isso não vai ser usado
para depois tentar esvaziar a relatoria do André Mendonça, dizer que o Flávio Dino é que deve concentrar todos esses casos, porque isso é bastante verossímil também, bastante plausível que venha a acontecer. Mas adiante a gente trata disso. Pode botar o próximo print. E aí você tem a continuação da matéria do valor econômico. Tem aí, produção? Vamos lá. A defesa de Fábio, o Lulinha, peticionou a Corregedoria Geral da PF contra o vazamento de dados sigilosos e pediu providências ante a notícia de que a campanha do candidato do PL, senador Flávio Bolsonaro, pretende divulgar áudios entre o filho do presidente e Roberta Lussinger. Então, repare que a investigação de vazamento veio de uma jogada que ainda não está muito bem explicada, ou está. E aí você tem a jogada completa. E você imagina que, eventualmente, você tem interesse em fazer um inquérito um inquérito ser aberto por um relator que não seja o André Mendonça. O que você, eventualmente, poderia fazer? Para a gente raciocinar por hipótese. Você planta uma notícia na imprensa, você passa uma informação para um repórter de que, olha, há áudios de Lulinha com a Roberta Lussinger chegaram à campanha do Flávio e vão ser explorados e tal. Bom, aí aquela matéria é publicada, aí a defesa do Lulinha pega aquela matéria e pede lá à Corregedoria da PF investigação de vazamento de dados, e aí eventualmente se pede ao Supremo Tribunal Federal e o Flávio Dino dá uma canetada, abre o inquérito a partir de elementos que até o momento não pareceram, vamos dizer assim, não apareceram completamente. Bom, repito, é só um elemento para a gente desconfiar dessas manobras e ficar de olho. O celular de Roberta, o mesmo que registrou as trocas de mensagens com Marcola, teve seu sigilo quebrado por decisão de André Mendonça. E é claro que na CPMI do INSS se tentou quebrar um monte de sigilo envolvendo Lulinha e outras pessoas próximas, e a base do governo Lula, embora o Lula fique dizendo em entrevista que ele não passa pano para o filho, mas a base do governo Lula estava mobilizada, obviamente com o aval dele, para bloquear qualquer tipo de avanço nas investigações sobre Lulinha. Só que essas investigações eram parlamentares, ou pelo menos, vamos dizer assim, as decisões de pedir alguma coisa eram dos parlamentares. Mas havia o outro processo que estava sob a relatoria do André Mendonça no STF. E nesse processo o Mendonça pediu a quebra de sigilo. E aí conseguiu essas mensagens do celular da Roberta que estão revelando um monte de coisa. Próximo print, para a gente encerrar e ir caminhando para o final desse assunto, é essa imagem que está lá no Instagram da Roberta Lussinger. Olha só, de 27 de novembro de 2023. Tem cerca de 2 anos e meio que ela publicou uma foto com o Flávio Dino. Os dois estavam de máscara naquele momento. E ela escreveu: melhor notícia da semana, Flávio Dino indicado por Lula para ministro do STF. Então, assim, provavelmente, né, essa foto é de anos antes da postagem. O Lula indicou o Flávio Dino em 2023 para o STF, ela foi lá e publicou uma foto que ela tinha com ele, provavelmente da época da pandemia, já que os dois estão de máscara. Flávio Dino indicado por Lula para ministro do STF. Dino tem uma belíssima trajetória jurídica, política e social, sempre se baseando nos princípios da democracia e do bom direito. Honesto, corajoso, humano, sensato, culto, inteligente, gente boa e nordestino. Isso que é lobista, né? Isso que é lobista. Posta lá a foto com o magistrado que tem tanto poder e lista um monte de adjetivos, de elogios, bajulando, adulando o ministro, na época, futuro ministro do STF. Que orgulho ver o grande Flávio Dino ser escolhido pelo nosso presidente. Viva a democracia, viva a justiça, viva Dino. Então, repare, essa é uma postagem. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver várias postagens de exaltação do Lula, de críticas ao bolsonarismo. Então, assim, é uma pessoa desse grupo político. Não só amiga do Lulinha, mas que, obviamente, tem uma posição política de alinhamento com a esquerda lulista e exalta os seus indicados. E agora o Flávio Dino, exaltado pela Roberta Lussinger, autorizou um inquérito que a atinge. Como se comportará Flávio Dino? É uma interrogação. Vamos ver. E aí, vamos botar só o próximo... são 2 prints agora, vamos botar esse primeiro, que na verdade é a matéria do Poder 360 sobre a matéria do Valor, mas que botou no título
aquilo que é o elemento mais importante aí do ponto de vista da investigação, que o Marcola ajudou a lobista, Roberta Lussinger, amiga de Lulinha, a chegar à pasta da saúde, a saúde, né? Mas é o Ministério da Saúde, que é o título muitas vezes precisa ser sintético para caber. Então esse que é o elemento interessante, porque envolve um valor em dinheiro, R$ 249 mil de pagamentos, e aí conseguiu ali facilitar o acesso. Segundo o jornal Valor, Roberta não fez empréstimos ao ex-chefe de gabinete de Lula, mas pagou contas e, em troca, conseguiu acesso a autoridades. Então é óbvio que precisa ser tudo muito bem esquadrinhado aí para ver quais são os contratos públicos conseguidos por meio da atuação da Roberta Lussinger. Mas que já é grave a situação do Marcola com esses elementos, E aí, só para completar que eu já tinha antecipado, próximo print é a notícia que veio depois da matéria do Valor, de que o ex-chefe de gabinete de Lula, o Marcola, pede para deixar a campanha. Ao PT lhe informou que é decisão política e não jurídica, que visa blindar o presidente e evitar fogo amigo e disputas internas. O que ele quer dizer com isso? Que, olha, eu não estou me declarando culpado juridicamente ao pedir afastamento da campanha. Eu só entendo que eu estou sendo alvo aí de pedidos de investigação e agora posso, enfim, ser eventualmente confrontado aí ao longo do processo, e isso pode desgastar o presidente. Então é só uma decisão política, aqui de altruísmo, etc. Bom, esse é o lulismo, né? Sempre ensaboado e sempre com alguns elementos comprometedores que só são tratados em público e com diversas contradições quando vem à tona e desgasta a figura do líder. Então repare que tem gente soltando que é pagamento de despesa pessoal e ele está lá alegando que é empréstimo. Vamos ver se tem gente do próprio lulismo que já está queimando o Marcola para proteger e blindar o Lula. Então isso a gente vai analisar também.